Pessoal, então aqui na figura 2 nós temos as 5 fases da ética. Nem sempre nós falamos em ética como a gente fala hoje, né? Então, a ética mesmo nas empresas, na administração, faz pouco tempo que começou, pessoal. Nós começamos aí na década de 60. Então, vamos colocar assim, 62 anos aí em que os empresários, né, as empresas falam em ética organizacional. Então, pessoal, antes da década de 60, existia ética, mas a ética, ela era como se fosse uma coisa de Deus, né? Era um costume teológico, né? Era um padrão, uma filosofia. Então, olha, aquele homem é de Deus, né? A empresa é ética, aquela empresa é assim, coisas ligadas à religião, tá? Não era ética, eu era ético porque eu sou bonzinho, tá? Era essa a visão antes dos anos de 1960. Quando chegou em 1960, não sei se vocês vão lembrar, mas foi na aula 1 que eu disse para vocês, que lá na década de 60 começou a ver que todo mundo tinha contato com veneno, né? Que a gente ficava respirando veneno, que o mundo estava crescendo muito. Então começou a aparecer um monte de problema. E aí a administração olhou e falou assim: olha, então a empresa ela tem que ajudar a resolver esses problemas. Então, uma empresa que ajuda a resolver problemas da sociedade é uma empresa ética. Né? Era esse o viés que nós tínhamos. Então, solucionar problemas da sociedade. Depois, pessoal, na década de 70 e 80, começou a crescer muito a quantidade de livros, artigos, congressos. Então, nessa fase, né, a gente já chamava de ética empresarial. Então, nos anos 70, teve um boom assim, desse conhecimento. Tanto, pessoal, que eu trouxe para vocês na aula passada a pirâmide do Carroll, que foi exatamente no ano de 79. Lá ele já trazia, né, responsabilidades éticas, né? Então, nesse tempo aqui, pessoal, nesses 10 anos, assim, ó, explodiu, né, trabalhos científicos, livros. Então, ficou bem conhecido esse conceito nas empresas. Depois, na década de 90, começou, então, a usar a ética na tomada de decisão. Na sociologia, na psicologia, na ética. Aqui eu estou falando de tratar os funcionários bem dentro da empresa. Eu ser ético com os funcionários. Não tornar um ambiente de trabalho muito periculoso, muito insalubre, né? Então, tentar ajudar mesmo as pessoas a se desenvolverem, né? Então, isso foi o que a gente estava trabalhando aí nos anos 90. Depois, pessoal, a partir dos anos 2000, aí agora a gente passou por uma fase tão mais evoluída, em que agora a gente consegue falar qual organização é mais ética que a outra. A gente está avaliando quão ética uma organização é. Essa é mais ética que a outra, ou essa não foi tão ética, né? Estamos criando rankings das empresas mais éticas. Tá? Isso começou a partir do ano 2000 e está evoluindo cada vez mais, né, pessoal? Hoje em dia nós temos publicação de códigos de ética, temos assim, uma infinidade de informações públicas sobre quais empresas são éticas e até mesmo quais não são, né?